E se hoje o Senhor dissesse para você: meu filho, eu quero te usar. Eu quero fazer de você um vaso nas minhas mãos, uma ferramenta nas minhas mãos. Muitas pessoas se alegrariam, ficariam felizes e diriam: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para fazer o teu querer. Mas e se nesse processo de Deus te usar, de Deus se apropriar da sua vida e te fazer uma ferramenta, Ele dissesse para você: olha, para que eu possa te usar, eu vou precisar fazer como eu fiz com Jesus quando veio a esse mundo. Porque Jesus, quando Ele veio a esse mundo, Ele precisou abrir mão de tudo o que era glorioso, de tudo o que era de status, de fama, de reconhecimento de pessoas. Deus disse para Jesus que Ele teria que abrir mão de todas as coisas para que Ele pudesse ser esse instrumento nas mãos de Deus. E se o Senhor dissesse isso para você hoje: olha, eu vou te usar, mas a partir de hoje você já não tem mais sonhos pessoais, você já não pode mais projetar por si mesmo, porque eu quero te usar. E porque eu quero te usar, que você não tem mais expectativas pessoais, mas agora as suas expectativas e tudo o que você vai viver vai ser aquilo que eu vou preparar para você. Nós, quando ouvimos a palavra de Deus, nós sentimos sede de Deus. E Ele quer de fato usar essa igreja, usar esse povo, usar essa nação, usar essas pessoas para que elas sejam alcançadas, para que elas sejam tocadas. Mas nesse processo de usar, talvez o Senhor queira te usar ou queira me usar, como Ele usou aqueles homens que nós conhecemos no passado, como Ele usou Estevão, como Ele capacitou Estevão a morrer daquela maneira, para que através daquela morte o nome do Senhor fosse propagado. Como Ele usou pessoas que foram mortas, pessoas que foram decapitadas, pessoas que foram lançadas aos animais para serem mortas, para serem comidas vivas pelas feras. O Senhor, Ele quer te usar assim, mas Ele quer te usar para que a sua carne e que a minha carne ela seja como um sacrifício vivo nas mãos de Deus. Ele quer me usar e Ele quer te usar sim, para que o nosso ego ele não seja mais alimentado pelo aplauso das pessoas, pelo reconhecimento das pessoas, mas para que, sendo nós humilhados, o nome dele seja glorificado. Ele quer te usar para que, através de você, passando por dificuldades, por tristezas, por percas, por frustrações, ainda assim o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor quer te usar, como aquele cego em que os discípulos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais? Para que ele nascesse dessa maneira. E o Senhor respondesse: não, nenhum dos dois. Ele nasceu assim, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ou seja, ele está sofrendo, ela está padecendo, ele está chorando, ela está sendo caluniada, ele está sendo perseguido, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus quer te usar dessa maneira, Deus quer te usar dessa forma, para que a sua carne estremeça dentro de você e você diga: Senhor, a minha alma tem sofrido, tem padecido, mas o nome do Senhor tem sido glorificado. E é dessa forma que Deus ele quer usar a nossa vida, queridos. O evangelho que o Senhor ele tem trazido para nós não é um evangelho de reinar nessa terra. Não é um evangelho de nós sermos honrados pelos homens nessa terra. Porque se nós formos olhar pela palavra de Deus, os maiores homens de Deus não foram honrados nessa terra. Pelo contrário, foram mortos por causa da sua fé. Será que as nossas obras e aquilo que nós temos feito tem trazido esse tipo de resultado diante dos homens lá fora? Ou será que nós temos sido aplaudidos por eles? Porque a Bíblia diz que o maior doutrinador da igreja, no momento da sua morte, ele está
com frio, ele está sozinho, não tem ninguém para abraçar a ele, e ele recorre até a um obreiro que ele já tinha destituído da sua caminhada. Tamanha a humilhação e o sofrimento que ele estava passando. Paulo estava sendo afligido. Paulo estava preso, sabia que a qualquer momento poderia ser morto, sabia que a igreja que ele havia edificado o havia abandonado. E ele diz: olha, aqueles que eu pensava estar junto comigo me deixaram para trás. Ele pede para Timóteo trazer a sua capa, os seus livros, e pede para que Timóteo envie a mensagem para Marcos. Porque agora, até aquele que pelo próprio apóstolo Paulo foi desprezado, seria útil naquele momento. Tamanho desprezo que ele estava vivendo naquele momento. E ele vai padecer exatamente dessa maneira. Ele não vai padecer famoso, ele não vai padecer sendo aplaudido, ele não vai padecer sendo colocado diante de um pedestal. Mas Paulo vai padecer sozinho, com frio e abandonado. Mas é dessa maneira que ele padece e que ele adentra no reino de Deus. E o Senhor, ele quer te usar. Ele quer me usar. Mas para ele nos usar, ele vai usar-nos como um sacrifício vivo diante dessa terra. E as pessoas vão cuspir, vão blasfemar, as pessoas vão zombar, e nós precisamos ainda assim não negar a nossa fé, mas prosseguir para o alvo, que é para qual nós somos chamados. Que nessa terra não teremos glórias diante dos homens, mas que seremos sim diante do Senhor, exaltados com Ele. Se assentaremos em um reino com Ele. Ele quer te usar, querido. Então, se hoje você está padecendo por Ele, glorifica o Senhor. Existe um homem que morreu por mártire. Ele foi martirizado. E nos seus últimos momentos de vida, foi-lhe dada a oportunidade de voltar atrás na sua fé. E aquele que estava para o acusá-lo e sentenciá-lo à morte disse: se você quiser voltar atrás, você vai ter a oportunidade de viver. Mas se você continuar dizendo sobre esse Jesus, você vai morrer. E aquele homem olhou para aquela pessoa que era uma autoridade, olhou em sua volta e disse: olha, ser morto por causa de Jesus, para mim não é perca, mas é uma honra. Se vocês assim fizerem comigo, eu vou ficar feliz demais, eu vou me alegrar. Porque se eu puder morrer por Ele, eu tenho a certeza de que com Ele também eu reinarei. Então você imagina isso, alguém que está sendo lançado na morte, mas feliz, porque sabe que o Senhor está com ele até nesse momento. É nesse momento que o Senhor está com você. Tira essa grinalda, essa purpurina, esse brilho de fama, e comece a entender que na verdade ser usado por Deus não existe holofotes, não existe honrarias humanas, mas existe sim uma gratificação que não dá sequer para explicar, que é feita e que é realizada e que é colocada na prática por alguém que sabe que foi muito perdoado, que foi muito amado e que a sua vida não vale de nada se ele puder entregá-la diante de um sacrifício para o Senhor. Então, se hoje você está sendo perseguido e caluniado, glorifique a Deus e busque sim estar diante disso, porque é exatamente desses momentos que o Senhor ele tem feito homens e mulheres que fazem a diferença nessa nação, mas que na verdade não são vistos com bons olhos, que são desprezados, mas que no reino do Senhor irão governar com Ele. Que Deus abençoe sua vida.